Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 12, versículos 9 e 10. Vamos falar sobre esse tema aí, duro de matar. O texto que eu separei foi o versículo 10 de João, não é? Que diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro. A Bíblia continua dizendo, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Irmãos, por que essa mensagem tem esse título de um filme, né? Do Bruce Willis, antigo, Duro de Matar. Eu achei muito interessante, quando estava me lembrando dessa atitude aqui dos fariseus, que depois de testemunharem aquele maravilhoso milagre da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, os caras também colocaram no coração que deveriam matar Lázaro de novo. O cara tinha acabado de morrer, ressuscitou, lá estava Satanás, que eu creio que aqueles fariseus da época de Jesus tinham uma motivação satânica muito grande para fazer o que fosse. O ser humano sozinho não consegue ser tão mal assim. Eu sempre acredito que nas piores malignidades, o inimigo está ali estimulando o indivíduo para ser mal daquele jeito. Então Lázaro me chamou a atenção para dizer isso para os irmãos, de que o crente, como Lázaro, é um indivíduo difícil de matar. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fala que a morte é o último dos inimigos. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 15, versículos 24 a 26. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Isso aqui falando dos inimigos, dos demônios, Satanás e seus demônios. Quando chega no versículo 25, ele diz assim: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Jesus não tem nenhum ser humano como inimigo. Jesus só tem os demônios, Satanás e os seus demônios, que é, essa palavra Satanás vem do hebraico Sataná, que quer dizer adversário. E por fim, no versículo de número 26, Paulo traz essa expressão: e o último inimigo, depois de vencer todos os inimigos, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas enquanto lá não chegamos, enquanto vivemos as experiências da dor que a morte traz, quando ela vem nos surpreender, estou vendo o Serginho aqui e lembrando da morte de um amigo nosso em comum, vizinho ali do Sérgio, cabeleireiro, que veio ser colhido semana passada, e quanta tristeza trouxe. Serginho compartilhando comigo, eu falando, realmente era um indivíduo muito querido entre nós. Mas a Bíblia diz que, porque a morte é o inimigo, a Bíblia vai trazer a revelação da intenção do inimigo chamado Satanás para conosco. João 10:10, ainda que não esteja falando diretamente do ser Satanás aqui, mas do objetivo que o diabo tem sobre nós, a Bíblia diz assim, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Porém eu, Jesus, diz João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, irmãos? Esse é o alvo trino do inimigo, que usa seres humanos para matar, roubar e destruir. Por que eu digo que João 10 não está se falando de Satanás? Por conta do contexto. Está se falando ali dos mercenários, está se falando ali daqueles que se aproveitam do rebanho. Mas a gente vê que essa é uma intenção maligna mesmo. Mas a Bíblia vem com as suas garantias. Por que o crente é um difícil duro de matar, é um indivíduo duro de matar? Olha que promessa linda que nós encontramos em Romanos 8:38.
Quando você olha para Romanos 8,38, a Bíblia diz assim, ó, porque estou bem certo, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, a Bíblia vai continuar dizendo, nos poderá afastar do amor de Deus. Então é interessante como nós, quando visualizamos o termo morte na Bíblia, a gente vai ter sempre aquela expectativa de que morte realmente a palavra de Deus diz, da morte espiritual, da morte que determina o destino do indivíduo, da morte que determina uma nova etapa na vida do indivíduo. Nada mais pode ser feito por um indivíduo depois da sua morte. Você passa aqui, ó, na frente do cemitério Santo Antônio, ali não tem só caveiras, só ossos, só corpos em putrefação. Ali tem planos de vida, ali tem sonhos, ali tem expectativas, ali tem agendas enterradas que não foram cumpridas, não literalmente, mas não tem só caveiras, tem muitos planos enterrados ali. Por isso, tudo o que formos fazer, nós precisamos fazer aqui e vivo. E ainda falando sobre o nosso querido amigo que partiu, aquele costume, né, de fazer a missa do sétimo dia. Você foi, Serginho? Resolveu não ir? A missa de sétimo dia é bom, até certo um consolo para a família, mas para aquele que foi, nada mais pode ser feito, ainda que algumas crenças religiosas dizem ao contrário. A Bíblia também nos exorta, irmãos, para não temermos aqueles que podem nos tirar a vida. Olha o que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, 28, e não temais os que matam o corpo, muitos matam o corpo. Em Porto Velho está uma onda de violência lá, por causa de lutas entre facções, polícia e facção. Os irmãos estão acompanhando aí, não está só em Porto Velho, foi para Mirante da Serra, há ameaças de que vai acontecer em Ji-Paraná, vai acontecer em Vilhena, algum atentado, algumas coisas, pelo menos há algumas rumores com relação a isso, e a gente fica com medo. O indivíduo que foi me buscar, o irmão Katashi, quero agradecer aqui, se por acaso ele estiver assistindo, foi me buscar no aeroporto, era mais ou menos meia-noite, e ele começou a contar essa história da violência lá. Eu falei, rapaz, você está me falando essa história agora? Vamos embora logo para casa. Nós já era quase uma hora da madrugada, e a gente andando por Porto Velho. Eu falei, bora cara, vamos embora para casa, né? Mas a gente fica com medo de perder a vida. Mas o nosso maior medo, irmãos, não deve ser daqueles que podem matar o corpo. E a Bíblia continua dizendo, e não podem matar a alma. O crente é um ser duro de matar, porque a sua alma é inatingível. Aí a Bíblia manda que nós tememos antes, olhe para o final do versículo de número 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, aí sim, a alma e o corpo. Falar para temermos a Deus. Um dos poucos versículos, talvez o único versículo, que coloca a palavra temor aqui com os dois significados, temor de referência, temor de você reverenciar a Deus, mas também o temor de medo, medo do que pode acontecer com aquele que realmente pode dar um destino, o que pode acontecer nos desígnios de Deus. Por isso é que o Evangelho vem nos dando a direção, para que não tenhamos medo da morte. Todos nós temos, irmãos, todos nós tentamos a gente previne, a gente não está aí como insensatos buscando a morte, mas se por acaso ela for algo inevitável nas nossas vidas, nós devemos estar preparados para não termos medo dela, mas sim entregarmos de maneira consciente, a nossa vida, para que as promessas dessa vida, depois da morte, venham se concretizar no nosso viver.
Lázaro aqui, o indivíduo que estava sendo alvo dos religiosos, ele foi usado por Deus no capítulo 11 de João, para nos chamar a atenção de algo que eu creio que é uma realidade para todos os crentes. Olhe comigo para o capítulo 11 de João, no capítulo 4, capítulo 11 de João, versículo 4, melhor dizendo, capítulo 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, diz esse texto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, irmãos? É interessante como este é o alvo de Deus. Qualquer dificuldade que estejamos passando, irmãos, nós devemos ter essa perspectiva, do que a situação em que eu estou passando, ela tem um alvo, é para que, seja qual for ela, é para que eu glorifique a Deus, é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Eu olho para esse texto, eu me encho de alegria, porque é a mesma coisa que Jesus fez no capítulo 11, com aquele cego de nascença. Os irmãos lembram o que Jesus falou sobre aquela enfermidade daquele homem? Olhe comigo, por favor, no capítulo 9 agora. Não no capítulo 11, mas no capítulo 9. Vamos lembrar daquele cego de nascença, que a Bíblia diz assim, ó: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, 9, 1 a 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, a crença que eles tinham no coração: mestre, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Uma crença muito comum no coração daqueles que olham para a Bíblia e não conseguem ver a liberdade total que Jesus trouxe, a crença da maldição hereditária. Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vem aqui, irmãos, algo que eu tenho como ensino para mim, mais uma vez, seja qualquer que for a circunstância que você esteja vivendo, há uma intenção de Deus de manifestar o poder dele nessa situação, e nem sempre é com a resposta que eu quero, nem sempre. O crente morre ao final de uma enfermidade, o crente morre de Covid, muitos irmãos nós perdemos, mas o Senhor vai sempre nos chamar a atenção. Isso é para que se manifeste nessa situação o poder, as obras de Deus. Amém, igreja? Por isso é que o crente é um edifício duro de matar. O apóstolo Paulo, quero concluir, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos trazer então, junto com João aqui, a maneira com que ele encarava esta realidade. Filipenses 1:21, Paulo diz assim, ó: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21, o viver é Cristo, a vontade de Cristo, o reino de Cristo, o estabelecimento a determinação da vontade de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que se apresentou para nós. Aonde eu devo caminhar? No caminho. No que eu devo crer? Na verdade. Que vida eu devo viver? A vida. E quem é o caminho, a verdade e a vida, senão Jesus? Por isso é que Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Olha como o crente já encara a morte, mas não como o inimigo, mas como uma dádiva de Deus, como um presente do Senhor. Agora olha só para essas expressões de Romanos capítulo 6, versículo 22 a 23. A Bíblia diz assim, ó: isso é para quem crê, isso é quem já passou pelo crivo de João 1,12, todos quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é para quem passou também por João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí o apóstolo Paulo vem dizer assim, ó: mas agora, libertados do pecados
e feitos servos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação e por fim a vida eterna. Isso é a realidade do crente. Por quê? Versículo 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É maravilhoso demais, né, irmãos? E voltando lá para o Lázaro, o perseguido, foi na ressurreição de Lázaro que tem uma das maiores expressões sobre por que o crente em Cristo Jesus é um edifício duro de matar. Nem a morte mata o crente, irmãos. Olha o que Jesus diz em João 11, versículo 25 e 26, e aqui já vou para a minha conclusão, André. A Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, olha que tremendo. Nem a morte consegue vencer isso. O indivíduo que crê em Cristo, ainda que esteja morto, a gente tem que tomar isso aqui como pela fé. Muitas vezes não dá para explicar, mas pastor, o cara está no caixão, não sei, mas a Bíblia diz, se ele crê em Cristo, ainda que ele esteja morto, ele está vivo em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha que doideira, é lindo demais o Evangelho, né? Olhe para o versículo de número 25, depois que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí vem a pergunta mais constrangedora, crês tu nisso? Vai, crente, você crê nisso? Pode tratar de crer, porque esta é a realidade. Foi Cristo que disse isso. Ainda que as circunstâncias e os meus olhos vejam a realidade da morte, mas a minha crença em Cristo me mostra uma outra realidade, uma realidade sobrenatural. De que aqueles que creem em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Por isso é que você é um indivíduo duro de matar. E Lázaro estava aqui e falou, esses caras não me deixam em paz, acabei de morrer, ressuscitou, estão querendo me matar de novo. Mas Deus não permitiu que isso fosse registrado. Aqueles inimigos de Jesus, pelo menos no livro de João, não diz que eles tiveram intento nisso. Então creia nisso, irmãos. Vamos enfrentar a morte na perspectiva de Paulo. Viver a Cristo, e se por acaso morrermos, isso é lucro. Por que é lucro? Porque nós morremos organicamente, biologicamente, mas espiritualmente ninguém pode nos matar. Amém, igreja?